Boa noite, queridos. É bom saber que Deus se importa conosco, que Deus nos tem em grande conta. Hoje pela manhã nós estivemos falando sobre o que realmente importa. E eu volto a colocar, se você tivesse um desafio de escrever uma lista daquilo que você entende ser as coisas mais importantes na sua vida, o que estaria nesta lista? Que coisas você colocaria ali? As coisas mais importantes da minha vida. Eu quero sugerir, pela manhã eu já sugeri uma coisa, quero sugerir outra hoje à noite. E de manhã nós sugerimos que o que realmente importa é amar a Deus como Deus quer ser amado, amando de todo o coração. Isto é, segundo Jesus, o primeiro e grande mandamento. Hoje à noite eu quero sugerir que você coloque na sua lista de importâncias seguir a Jesus, como Jesus quer ser seguido, seguindo de perto. O que realmente importa é amar a Deus, como Deus quer ser amado de todo o coração. O que importa é seguir a Jesus, como Jesus quer ser seguido, seguindo de perto. Abra sua Bíblia em Mateus 16, o verso 24. Jesus é incisivo, Jesus é categórico, Jesus não deixa margem para dúvidas. Quando ele diz aos seus discípulos, Mateus 16, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, muito obrigado, porque temos o privilégio de receber este convite tão maravilhoso, tão importante, tão essencial para a nossa vida. Ajuda-nos a compreendê-lo, ajuda-nos a perceber o que está envolvido nesta proposta de Cristo a nós. Que possamos entender o que realmente Jesus quer. E ao entender, que haja em nós disposição para acatar, para seguir sua orientação. E assim realmente fazer o que importa. E assim viver esta dimensão de ser discípulo de Jesus Cristo. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, pela manhã eu disse que é importante amar a Deus. Mas não só amar a Deus, é importante amar a Deus como Deus quer ser amado. Porque é possível sim amar a Deus não como Deus quer ser amado. Se nós o amarmos, por exemplo, parcialmente, às vezes sim, às vezes não. E seguir a Jesus também traz consigo esta questão. Não basta seguir a Jesus. É necessário seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido. Porque Jesus não quer que as pessoas sigam-no de qualquer jeito, a seu próprio modo, do meu jeito, como eu acho que eu deveria segui-lo. Eu disse pela manhã que nós fomos criados por Deus para amar. E a outra coisa que Deus colocou em nós é um desejo imenso de imitar alguém, de seguir alguém, de adotar referenciais. Nós vivemos constantemente nos guiando por referenciais, não é verdade? A gente está dirigindo o trânsito, aí então antes de entrar numa rua eu olho se tem uma placa indicando o sentido daquela rua, se é um sentido duplo, se é apenas para quem vem, se é possível ir por ela. Então eu me guio por referenciais. Hoje nós temos GPS e tantas outras formas de nos direcionar. Eu sou novo aqui em Valinhos, então
é GPS para cá, para lá, né? Esses dias eu fui a um lugar e ele me jogou para fora da cidade. Eu briguei com ele, mas depois eu entendi que ele estava contornando um caminho mais fácil. E assim nós vivemos buscando referenciais. Hoje as pessoas seguem as outras nas mídias sociais, não é verdade? Um dia eu estava em casa, em paz, sossegado, e aí veio um convite. Você não quer seguir o Mark Zuckerberg? Eu falei, meu pai, está sendo difícil seguir a Jesus, eu vou seguir mais esse cara ainda? Aí, obrigado. Não tenho interesse. Eu sei quem ele é, mas no momento não quero segui-lo. Pessoas são vistas como importante de acordo com o número de seguidores que tem. E nessa onda de seguir a este, aquele outro, nós temos uma tendência de observar alguém e dizer, eu vou seguir essa pessoa. Eu tenho também os meus referenciais. Eu gosto de dizer, eu sigo sim o pensamento de Jonathan Edwards, gosto muito do que ele pensou, do que ele fez. Eu sigo um escritor muito bom, chamado Eugene Peterson, um excelente escritor. Eu gosto de ler textos dele. Eu sigo referenciais como Russell Shedd. Eu tenho outros referenciais em minha vida e procuro segui-los, imitá-los, ouvi-los, estar atento ao seu falar. Alguns estão vivos, outros já faleceram. Nós temos essa tendência de seguir líderes. Você com certeza deve estar seguindo algum líder hoje. Talvez não plenamente, talvez esporadicamente, mas com certeza alguém está sendo para você um referencial. Nós seguimos às vezes tendências. O pessoal da moda aí sabe muito bem o que é seguir tendência, né? A tendência é essa, todo mundo seguir nessa direção. A tendência do mercado é aquela, segue-se essa tendência. Então nós estamos seguindo constantemente, consciente ou não, seguimos tendências, líderes. Seguimos também, às vezes, ideologias. Hoje, no Brasil, por exemplo, duas ideologias fortemente contrárias estão aí disputando o eleitorado brasileiro. Não é verdade? Parece que a direita está cada vez mais radical e a esquerda cada vez mais radicalizando para se opor, evidentemente, à direita. São tendências, são ideologias, são opções políticas e as pessoas estão aderindo, seguindo, às vezes, hostilizando o pensamento contrário. Pessoas seguem pessoas. Nós somos ensinados por nossos pais a imitá-los. Nós aprendemos a falar porque nós começamos a imitar os sons que nossos pais pronunciavam. Nossos pais começaram a falar de um jeito, a gente aprendeu a falar daquele jeito também. Às vezes imitamos até o jeito da pessoa rir, da pessoa andar e assim por diante. Pessoas seguem quem ou que julgam merecer sua admiração e respeito. Geralmente nós seguimos alguém a quem admiramos, a quem respeitamos, a quem de alguma maneira queremos nos tornar semelhantes. Seguimos tendências, líderes, ideologias e assim por diante. Acredite, você é um seguidor nato. Você nasceu para seguir alguém, algo, um pensamento ou qualquer coisa dessa natureza. Se somos seguidores natos, e podemos seguir este, aquele outro, por que não seguir o melhor de todos? Se você fosse se tornar um piloto de Fórmula 1, a quem você seguiria? A quem você iria querer imitar? Não é? Eu sei que Ayrton Senna imitava outro anterior a ele. E depois dele outros imitavam Ayrton Senna. Escritores se inspiram em outros escritores. Olham para como eles escreveram tão bem e dizem, eu morro de inveja deles. Quando eu leio Dostoiévski, eu digo, meu Deus, esse homem é um gênio. Eu queria ser um pouco do que ele foi, queria poder expressar as ideias como ele expressa. É um referencial literário. E assim, então, se você tem a possibilidade de seguir e você vai seguir alguém, por que não seguir o melhor? Por que não seguir Jesus?
Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, e ele diz assim: sejam meus seguidores, como eu sou seguidor de Jesus. Paulo estava dizendo àqueles irmãos: olha, podem me seguir. Eu coloco à disposição de vocês o meu exemplo. Quero ser referência para vocês, porque a minha referência é Jesus. Paulo fez uma opção. Ele colocou a Jesus como aquele a quem ele iria seguir por todos os dias da sua vida. Eu sou seguidor, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Bom, mas como eu disse, não basta seguir a Jesus. É necessário seguir como ele quer ser seguido. E você talvez pergunte: mas como que Jesus quer ser seguido? Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que as pessoas podem até seguir a Jesus do seu jeito, mas não deveriam. E como que uma pessoa poderia seguir a Jesus do seu jeito? Primeiramente, algumas pessoas seguem a Jesus seguindo sem realmente priorizar isto em suas vidas. Ou seja, seguir a Jesus não é nem de longe a prioridade da vida dessas pessoas. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 21, Jesus havia feito um convite para quem quisesse segui-lo. Eu vou abrir aqui, nós vamos começar a leitura a partir do 20. Mateus 8. A partir do verso 20. Vamos ler no 18, já começamos o texto mais contextualizado. Jesus viu a multidão ao seu redor e deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, a canção que acabamos de cantar. Jesus responde a ele: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. A resposta de Jesus foi: siga-me, deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Algumas pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem fazer do seguimento a Jesus a prioridade máxima de suas vidas. Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro... Quando ele disse: deixa eu sepultar meu pai, significa o seguinte: Jesus, o senhor espera um pouquinho. Eu vou esperar o meu pai falecer, porque não sepulta a pessoa viva, né, gente? Aí quando meu pai falecer, aí então eu vou te seguir. Jesus falou: não dá para esperar não, garoto. Passa essa incumbência para o seu irmão, para alguém outro. O fato é, se você quer me seguir, seguir-me deve ser a prioridade máxima da sua vida. Caso contrário, nem siga. Duro esse discurso? Jesus quem disse. Se seguir a Jesus não é a prioridade na sua vida, você não está seguindo como ele quer ser seguido. Você está seguindo a seu modo, do seu jeito. Podemos estar seguindo a Jesus do nosso jeito quando queremos segui-lo, mas não queremos, por outro lado, abrir mão de algo a que estamos excessivamente apegados. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, que um jovem se aproximou de Jesus. E ele queria saber o que ele faria para ter a vida eterna. Jesus falou para ele assim: o que está escrito na lei, como se lê? Ele diz: está escrito assim, assim, assim. Jesus falou: muito bem, faz isso. Aí o jovem disse: mas Jesus, eu faço isso desde quando eu era adolescente.
E a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas olhou para ele e disse assim: você quer mesmo ser perfeito? Você quer alcançar a perfeição? Vai, vende o que você tem, dá aos pobres, você terá um tesouro no céu. Vem e siga-me. Ao ouvir isto, o jovem retirou-se triste, porque ele estava tão apegado às suas posses, que a proposta de Jesus lhe pareceu absurda, inaceitável. Na verdade, este homem não tinha riquezas, as riquezas tinham-no. Quem determinava o que não era ele em relação às riquezas, eram as riquezas em relação a ele. Quando ele olha para Jesus, ele diz: Jesus, eu estou apegado excessivamente às minhas riquezas, não posso abandoná-las para segui-lo. E Jesus disse: tudo bem. Porque se tem alguma coisa que o impede de seguir a Jesus, acredite, você não tem esta coisa tem você. E se existe alguma coisa que o impede de seguir a Jesus, isso não é bom. Porque se está impedindo você de seguir a Jesus, isso está atrapalhando que você se torne perfeito. Jesus disse: se você quer ser perfeito, faça isso. Por isso nós podemos estar seguindo a Jesus sem colocar o seguimento como uma prioridade. Seguindo a Jesus, mas apegado a isto, aquilo outro. Aí descobrimos que nós não conseguimos avançar na vida. Existe uma história de que 2 homens trabalhavam numa fazenda. Estavam trabalhando lá. E havia um baile na fazenda vizinha. Só que para chegar no baile da fazenda vizinha, eles tinham que atravessar um rio. E aí então, no entardecer, aqueles 2 homens perfumados, né, passaram o Rexona, todo bonitinho, né, passaram aquele trim no cabelo. E aí entraram no barco, remaram para o outro lado, chegando lá, amarraram o barco e foram para a festa. E o sanfoneiro tocou a noite toda e eles encheram a cara. Beberam, beberam, beberam. Na volta, um segurando no outro. Custou para achar o barco. Quando acharam o barco, entraram os 2 no barco e começaram a remar. E remaram. Aí o que estava mais bêbado cansou e dormiu. E o outro, vendo que estava sozinho, dormiu também. No outro dia, lá pelas 10 da manhã, o sol brilhou. E eles acordaram. E o mais sóbrio foi acordar o mais bêbado. E quando o mais bêbado acordou, disse: chegamos. Ele falou: não, nem saímos, o barco estava amarrado. Remando com o barco amarrado. Algumas pessoas falam: pastor, por que eu não cresço na minha vida espiritual? Irmão, seu barco está amarrado. Desamarra o barco, irmão. Desapega. Na OLX, né? Põe na OLX. Desapega, irmão. Você quer seguir a Jesus? Nada pode estar segurando você. É necessário segui-lo desimpedidamente. Se alguma coisa está te segurando, isso não é bom. Corta essa corda. Segue a Jesus. Em terceiro lugar, nós podemos estar seguindo a Jesus ao nosso modo, quando nós o seguimos de acordo com o discurso que ouvimos. Lá em Pompeia, às vezes, algumas pessoas diziam assim: pastor, a gente gosta quando o senhor prega, mas o senhor não pega tanto no pé. E escolheu mal. Porque na verdade, queridos, eu tenho um compromisso em pregar o evangelho. Aí, pastor, eu não gostei do que o senhor falou. I'm sorry. Se você não gostou do que eu falei e eu falei o evangelho, I'm sorry again. Vou continuar pregando o evangelho.
E uma coisa que eu disse em Pompeia, eu volto a dizer aqui. Você pode estar falando assim: pastor, eu não gosto que se metam na minha vida. Vou fazer um negócio para vocês: vocês estão pagando para eu me meter na vida de vocês. Porque quando eu prego o evangelho está se metendo na sua vida. E o discurso de Jesus sempre foi um discurso que mexeu com a vida dos apóstolos. Em João capítulo 6, Jesus estava falando, daqui um pouquinho ele começou a dizer: olha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida eterna. Aí lá em João capítulo 6, versículo 66, diz assim: tendo ouvido esse discurso, alguns discípulos começaram a abandoná-lo, ir embora. Ah, não gostei. O discurso foi duro demais. E vocês acham que Jesus falou: oh, peraí, volta aqui, você não entendeu, não é bem isso. Jesus voltou para o Pedrão e falou: ei, Pedrão, você quer sair também? Quer ir embora? A porta está aberta. O discurso eu não vou mudar. Porque quem não comer da carne do Filho do Homem e beber do seu sangue não tem vida eterna. Pastor, esse discurso é muito chocante. Está na Bíblia. Não precisa nem explicar, basta você ler, você vai descobrir. Por isso tem alguns que seguiam a Jesus de acordo com o discurso que Jesus fazia. Ah, pastor, eu vou na igreja quando o sermão foi interessante. Quando o sermão amaciar o meu ego. Você realmente não quer ouvir o evangelho. Você realmente não quer saber o que Deus pensa a seu respeito. Você quer entretenimento. Você quer que alguém o divirta. Eu lhe recomendo o programa do Chacrinha. Eu lhe recomendo o programa do Faustão. Eu lhe recomendo o programa da Eliana, ou seja, qualquer outro. Não lhe recomendo ouvir o evangelho. C.S. Lewis disse: se alguém quer vida confortável, esqueça o evangelho. Porque o evangelho incomoda. E Jesus fez um discurso. E muitos que estavam seguindo, só porque o discurso era bonito, não gostaram do discurso e deixaram de segui-lo. Eu sei que muitas pessoas seguem a Jesus do seu jeito, não priorizando o seguimento de Cristo. Às vezes, ainda apegado a coisas que deveriam ter se desapegado. E às vezes, seguindo de acordo com o discurso que houve. Ah, eu parei de ir na igreja porque... sei lá, eu não me senti bem. O louvor não estava bom. E assim vai. Você segue a Jesus só quando isso te agrada? Você não está seguindo Ele como Ele quer ser seguido. Então, como é seguir a Jesus como Ele quer ser seguido? Voltemos para Mateus 16. A primeira parte do versículo 24 diz: Jesus disse assim: se alguém quiser. Você segue a Jesus se você quiser. Isso é uma das coisas mais maravilhosas do evangelho. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Tá bom? Entendam bem isso. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Segue se quiser. Por isso Jesus falou: se alguém quiser me seguir. Porque aqueles que não quiseram segui-lo foram embora. E ele não foi atrás. E ele deixou eles irem. Essa é a maravilha de Jesus. Jesus mandou o anjo Miguel com a espada desembainhada trazer aqueles que haviam deixado de segui-lo. Já pensou? Você vai, não vou mais seguir Jesus. Aí você está indo para sua casa, de repente aquele anjo aparece, musculoso, com a espada dizendo: você vai parar de seguir Jesus? Conversa é essa? Volta. Deus não faz isso. Às vezes algumas pessoas falam: se parar de seguir Jesus, você vai ficar leproso, você vai ter isso. Não vai acontecer nada disso, é mentira. Porque Jesus deixará você
não segui-lo até que você queira segui-lo de coração. Porque ele diz: se você quiser, me siga. Mas quando você quiser, segue do jeito que ele quer, não do seu jeito. Por isso, quando nós queremos seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido, é importante entender que isso deve ser uma iniciativa nossa. Decida seguir a Jesus, mas faça isso consciente do que você está fazendo. Faça isso livremente, faça isso intencionalmente. Seguir a Jesus é uma escolha, não é uma imposição celestial. Em segundo lugar, depois de dizer: quem quiser seguir-me, Jesus disse: negue-se a si mesmo. Não há como seguir a Jesus sem renúncia. Ah, mas eu queria seguir a Jesus sem renunciar a nada. Você pode seguir a Confúcio sem renunciar a nada. Sabia? Se você quiser seguir Maomé também, vai dar uns problemas, mas você pode também. Você pode seguir qualquer outra pessoa sem renunciar a nada, mas se você quer seguir a Jesus, acredite, você terá que renunciar. E a primeira coisa que você tem que renunciar é a si mesmo. Tira esse seu eu do trono, coloque-o na cruz, porque quem tem que estar no trono é aquele que já passou pela cruz, é Jesus. Por isso é essencial a autorrenúncia. Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Diga não para você mesmo. Saiba que é impossível segui-lo se você não chegar ao momento de dizer: eu renuncio. Mas renunciar a quê? Renuncie a seus planos. Mas pastor, os meus planos. Vou dizer uma coisa para você: se os seus planos são os planos de Deus, renuncie dele, Deus os devolverá. Tem um incidente no Antigo Testamento que as pessoas às vezes não entendem. Mas houve uma contenda. Coré, Datã e Abiú se levantaram contra Moisés e Arão. E disseram: você, Moisés, colocou Arão para ser aí o sumo sacerdote. É uma armação. É coisa de família. Aí Deus falou para Moisés: fala para eles pegarem cada um uma vara. E tragam na minha presença. Arão também traz uma. Coloquem as varas na minha presença. Amanhã cedo, a vara que estiver florescendo é a que eu escolhi. Imaginem vocês, Arão era sacerdote. Agora Arão abre mão do sacerdócio. Por uma noite Arão não era nada. No dia seguinte, ninguém tinha a mais absoluta dúvida: Arão é o escolhido de Deus. Coloque seus planos na presença de Deus. Se os seus planos são os planos de Deus, Ele os fará ressuscitar. Não tenha medo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Renuncie. Conforto. Em Mateus 8:20, Jesus disse: as raposas têm onde dormir. O Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Às vezes, querido, o conforto se torna para nós um estorvo no seguimento a Jesus Cristo. Porque muitas vezes Jesus quer que nós façamos coisas que nós não faríamos e não iremos fazer porque estamos excessivamente apegados ao conforto. A outra coisa que precisamos renunciar é segurança. Às vezes, por seguir a Jesus, nossa vida estará em risco. Às vezes nós nos cercamos de segurança e esquecemos que seguir a Jesus é uma aventura que implica muitas vezes em que a nossa vida está verdadeiramente sob risco.
Precisamos, às vezes, renunciar à nossa própria integridade física. Os islâmicos os islâmicos radicais do EI acharam que era uma boa ideia matar cristão, filmar e jogar na rede social. E eles descobriram que estavam bem errados. Sabe por quê? Porque eles pegaram os cristãos errados. Eles perfilaram os cristãos assim da igreja copta e foram cortando o pescoço. E antes de cortar o pescoço, eles estavam dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. E os islâmicos, sem querer, estavam pregando o evangelho através do exemplo daqueles homens perfilados. Integridade física colocada em risco porque eles estavam seguindo Jesus. Depois de executados, um jornalista entrevistou a mãe de um dos que foi executado e perguntou para ela assim: se aqueles executores aparecessem diante da senhora, o que a senhora faria? Ela disse: eu os abraçaria, os beijaria e diria para eles que eu continuo amando-os porque Deus os ama também. A gente descobre porque aqueles mártires eram crentes, porque a sua mãe também era crente. Cristãos verdadeiros, seguidores de Jesus, que sabem que seguir a Jesus pode significar a morte. Em Apocalipse capítulo 11 diz: eles o venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. E mesmo em face da morte, eles não negaram, morreram por aqueles que morreu por eles. A resposta que aquelas pessoas disseram é: vocês matam pelo Deus de vocês, nós morremos pelo nosso. A grande diferença é essa, porque o nosso já morreu por nós. Seguir a Jesus às vezes significa ter a nossa integridade física sob risco. Mateus 10:37. Jesus foi muito radical em dizer: se alguém quer me seguir, mas não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, filho, irmão, irmã, sogro, sogra, não pode me seguir. Às vezes nós precisamos sacrificar relacionamentos. E quantas são as pessoas que, ao optar seguir a Jesus, desagradaram seus próprios familiares? Isso é renunciar a si mesmo. Isso é abrir mão de escolhas que nós faríamos se não estivéssemos seguindo a Jesus Cristo. Em terceiro lugar, seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido significa que seguimos com disposição para sacrifícios. Pois Jesus diz: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quando Jesus falou tome a sua cruz, os discípulos entendiam muito bem o que era aquilo. Desde a revolução dos escravos de Espartacus, por volta do ano 70 a.C., os romanos adotaram a mais cruel forma de execução que eles herdaram dos assírios, a execução por crucificação. E os romanos, quando havia algum lugar onde havia uma sedição, eles faziam de propósito pegar os líderes e crucificá-los na entrada da cidade. E eles faziam aquelas pessoas andar com as suas cruzes. E ninguém tomava a cruz se não fosse para ser sacrificado. Não era um desfile teatral, era um desfile de morte. Por isso Jesus está dizendo: se você quiser me seguir, sua vida terá que estar aberta para a possibilidade de você também passar o que Jesus passou. Vergonha, humilhação, carregar o fardo de seguir a Jesus. Essas são as exigências de Cristo. Se você quer seguir a Jesus como Ele quer ser seguido, é necessário que você o faça intencionalmente, que você faça com a disposição de autorrenúncia e que você faça com a disposição de ser oferecido como um sacrifício, como foi o próprio Cristo.
Em quarto lugar, se você quer seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido, você precisa ter foco. Jesus Cristo respondendo em Lucas capítulo 9, versículo 61, a um homem que disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu despedir dos meus parentes. Jesus disse para ele: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que olhar para frente. Porque se olhar para trás, perde a direção. Seu serviço se estraga. A partir do momento que você disser assim: Jesus, eu vou te seguir, não olhe para trás. Não há espaço para voltar para trás. Quando você segue a Jesus, você queima as pontes. Você afunda os navios. Não tem retorno. É segui-lo olhando para frente. O autor de Hebreus, no capítulo 12, disse assim: irmãos, como nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, desembaracemo-nos do pecado e de tudo o que nos segura e corramos com firmeza a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Foco. Não perca Jesus de vista. Não fique preocupado com coisas que ficaram para trás. Quando Elias chegou para chamar Eliseu, Eliseu disse para Elias assim: olha, vem cá, vamos fazer um churrasco. Eu tenho aqui uns bois que eu usava para arar a terra. Matou os bois, pegou a parte de madeira do arado, usou para fazer o churrasco, virou as costas e seguiu a Elias até sua morte. É assim que Jesus quer ser seguido. Deixa de lado tudo o que pode prendê-lo, pode levá-lo a olhar para trás. Em quinto lugar, Jesus quer ser seguido e que você o siga de perto. Em Marcos capítulo 14, verso 54, nos é dito que, entrando na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia-o de longe. Jesus não quer ser seguido de longe. Jesus não quer que você seja um espectador dele. Jesus quer caminhar lado a lado, ombro a ombro, tete a tete. Ele quer que a sua pele roce na pele dele, a dele na sua. Ele quer companheirismo, ele quer proximidade. Ele não quer que você fique seguindo longe, como que tendo medo de ser identificado com ele. Esse era o medo de Pedro. Jesus não quer ser seguido de longe, Jesus quer ser seguido de perto. Por isso, se você vai seguir a Jesus, creia. Jesus não quer seguidores que sejam meros espectadores. Jesus quer ser seguido por pessoas que sabem o que estão fazendo, de pessoas que dão as caras, que não se escondem, que não são agentes especiais do reino de Deus. Pelo contrário, eles são carta aberta. Sabe-se quem são. Eles são seguidores de Jesus. A pergunta que eu faço é: você acha que seguir a Jesus é importante? Como você tem seguido a Jesus? O R.R. Soares começa o programa dele lá: estou seguindo a Jesus Cristo. Não sei se foi Martinho Lutero que fez aquela música, mas deve ter sido um contemporâneo, né? É tão antiga que eu me conheço por gente e já ouvi essa música. E a canção diz: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, atrás o mundo, Jesus à frente e tudo mais. Mas a pergunta não é só seguir a Jesus. O que importa realmente é: você está seguindo a Jesus como Jesus quer ser seguido? Você entendeu como Jesus quer ser seguido?
E a última pergunta é: você quer seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido? Talvez você fale, mas pastor, você colocou um peso tão grande. Vou dizer uma coisa para vocês. Apesar de todas as dificuldades de seguir a Jesus, é algo extremamente prazeroso seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque você estará fazendo aquilo que realmente importa. Deus não quer que você seja um frequentador de igreja. Frequente a igreja. Mas que o seu frequentar a igreja seja uma expressão de seu seguir a Jesus. Ore. Mas que sua oração seja uma expressão de seu seguimento a Jesus. Cante louvores, adore. Mas faça isso como expressão do seu seguimento a Jesus. Participe dos grupos pequenos. Envolva-se na igreja. Eduque seus filhos no temor do Senhor. Invista em missões. Faça missões. Mas que tudo isso seja expressão do seu seguimento a Jesus. E se alguém lhe perguntar: o que você está fazendo? Eu falo: estou fazendo isso, isso e aquilo, mas acima de tudo estou seguindo a Jesus Cristo. Mas não somente seguindo a Jesus, estou seguindo a Jesus como Jesus quer ser seguido, seguindo de perto. Curve sua fronte. Deus falou com você. Agora é a hora de você falar com Ele. De você tomar uma decisão. Como você está seguindo a Jesus? Se a maneira como você está seguindo a Jesus não é a maneira como Jesus quer ser seguido, arrependa-se. Peça perdão. Seja honesto, seja sincero. Diz: Jesus, me perdoa, eu estou te seguindo de uma maneira totalmente errada. Mas também peça misericórdia e graça para que você possa seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido. Haverá coisas que você não vai gostar. Mas o que importa é que Jesus esteja sendo seguido como quer ser seguido. E Ele garantirá que a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos cantar uma canção agora. Eu queria que ao cantar essa canção você preparasse o seu coração para participar da mesa do Senhor. O Senhor Jesus disse que devíamos fazer isso em memória dele, para lembrar o que ele fez por nós. E nós o faremos, lembrando de Jesus, como seguidores de Jesus Cristo.